Aqui então um dispositivo um pouco mais compacto para medir a velocidade de escoamento, chamado tubo de Pitot com a medição da pressão em U. No início isso aqui vai entrar fluido aqui dentro para empurrar isso aqui, mas depois, quando entra em regime permanente, não entra mais ar aqui dentro, não entra mais fluido. Então aqui fica bloqueado de escoamento e eu tenho V2 igual a zero, como já vimos anteriormente. Então com isso tiramos aquela nossa mesma equação que a gente já tinha visto, né? Agora, qual é essa diferença de pressão? 2 menos 1. Aqui vai um detalhe. Como isso aqui eu estou considerando o fluido A, que é uma densidade muito pequena, nessa nossa consideração agora, se isso aqui for, por exemplo, ar. O rho do ar é muito pequeno. O rho do ar é em torno de 1 kg por metro cúbico. Já se eu coloco água aqui, é 1000 quilos por metro cúbico. Então, nas questões de engenharia, se eu for aplicar aqui a variação de pressão desse ponto até esse ponto, não varia quase nada, porque o ρ é muito pequeno de um gás. Então é comum, e eu posso fazer isso, que a pressão aqui, o P2, é a mesma pressão aqui embaixo. E a pressão nesse ponto 1 é a mesma pressão aqui. Qual é o ρ? Rho B. Então eu tenho aqui a densidade do fluido B. Tenho então o valor da minha velocidade V1 em função da diferença de altura medida por esse manômetro em U. Agora, lembre-se que essa equação eu estou considerando ρA muito menor do que ρB. Por exemplo, esse ρA aqui eu estou tendendo praticamente um ρA tendendo a zero, né? Não varia a pressão daqui até aqui. A questão é, e se você estivesse trabalhando aqui, por exemplo, esse aqui em escoamento de óleo, e isso aqui água, ou isso aqui água e isso aqui mercúrio, que é muito comum se fazer isso, então eu não posso considerar que essa pressão é igual a essa aqui. Essa fórmula já não é válida. O tubo de Pitot clássico, ele na verdade deixa isso aqui um pouquinho mais compacto. O que é? O tubo que a gente tinha aqui, para medir a pressão total, né? Onde que está aqui o ponto de estagnação, posso colocar tanto um manômetro inclinado como um sensor de pressão aqui. E ele tem um segundo duto por fora, uma segunda canalização por fora, aonde que é fechado dessa. Então essa segunda tomada de pressão vai ter pequenas ranhuras ou furinhos aqui, aonde que esse centro aqui eu tenho o nosso ponto 2 do caso anterior, que é a minha pressão de estagnação, onde que a velocidade é zero. Então aqui eu tenho a minha medição do P2, e aqui eu tenho o escoamento que já não sofre influência, que já está paralelo ao escoamento. Eu aplico Bernoulli, ponto 2, ponto 1, com a equação que já acabamos de deduzir. Então esses sensores podem ser eletrônicos, ou pode ser aqui também um tubo inclinado, aqui vai baixar o fluido aqui e subir aqui. Ele é utilizado em aviões. Então, eles são o sensor de referência para o avião, que dá a velocidade do avião, porque não adianta medir pelo solo, porque você tem, né, em alta altitude, ventos muito grandes, e a sustentação e arrasto depende da velocidade relativa, então ele precisa realmente saber essa velocidade. Aqui um caso, vocês talvez são jovens, não lembro, mas teve um acidente com o Airbus, que saiu do Rio de Janeiro e estava indo para Paris, e esse avião caiu misteriosamente, até descobriu o que foi, e foi uma falha nos tubos de Pitot. Então o que aconteceu lá? O piloto resolveu passar por dentro de uma tempestade, e essa tempestade tinha muito gelo, e o que aconteceu? Bloqueou aqui o tubo de Pitot. Então quando bloqueou a velocidade, bloqueou a entrada de pressão, deu diferença de pressão zero aqui. Diferença de pressão zero, os sensores do avião imaginaram velocidade zero. E isso indicou para o piloto velocidade zero, e ele achou que o avião estava sem velocidade. O que ele fez? Na verdade era um copiloto que estava ali, o piloto principal estava dormindo. O copiloto botou potência nos motores e aumentou o ângulo. Quando aumentou o ângulo, nós vamos ver talvez alguma coisa aí de arraste aerodinâmico. Ele aumentou muito o arraste e deu stall, perdeu sustentação. E o avião, mesmo com potência elevada, foi caindo. Foi o erro dele, dar esse ângulo muito elevado. E até lá, até o
foi chamado o piloto, até o piloto chegar lá e tentar entender o que o avião estava em stall, estava dando os alarmes em stall, não houve mais tempo. O avião espatifou na água, caiu com uma velocidade até baixa, né, mais 400 por hora, e espatifou na água. Então, aonde que deu o acidente do tubo pitot. Para não acontecer isso, o que acontece, esses pitôs de aviões têm um sistema de uma resistência aquecedora que derrete o gelo. Então, se o piloto, depois de um tempo, ele voltaria a funcionar, derreteria o gelo, né? Então foi um erro do piloto, né, de ter feito isso. Simplesmente deveria deixar, depois isso derreteria o gelo. Isso aqui então é o tubo de pitot que eu falei para vocês. Então aqui na ponta vem a tomada de pressão total. Eles têm um tubo interno e um tubo externo, onde que tem os furinhos que medem a pressão estática, que é independente da velocidade do fluido. Isso aqui então vem pelo tubo até chegar aqui nas duas tomadas de pressão. A tomada de trás então é o tubo que mede a pressão total e esse lateral pega em volta, que é a pressão estática. Aqui um outro modelo de tubo de pitot, na tomada de pressão total na frente, e ao invés de furinhos na estática, ele tem um rasgo. Aqui dois modelos de tubo de pitot de avião. Um avião da Embraer, podemos ver claramente aqui os tubos pitot. Esse aqui é um Airbus, está até anotado aqui. Esse tubo pitot é do piloto principal e esse aqui é do copiloto e um de stand-by, né, de segurança. Aqui um 737, vemos também 4 tubos de pitot. Aqui também muito interessante, além do sistema eletrônico de medição de pressão, tem um sistema mecânico para que seja ainda operacional mesmo com uma pana elétrica. Então vemos aqui o tubo de pitot que é levado a pressão até um diafragma. Esse diafragma se movimenta mecanicamente no sistema aqui de engrenagens e eu tenho a indicação aqui da pressão. Mais uma aplicação de tubos de pitot. Um carro de Fórmula 1 aqui está num treino, né, fazendo os ensaios de escoamento aerodinâmico. Então vemos aqui uma infinidade de tubos de pitot, aqui com mais detalhes, né, vários tubos de pitot. Nosso tópico é medição de vazão. Digamos que você foi contratado por uma empresa para medir a vazão que passa num duto retangular LH. Utilizando um pitot ou anemômetro, você tirou uma medição em alguns pontos aleatórios e montou um gráfico, velocidade e função da distância. Aqui os pontos aonde você mediu e as respectivas velocidades. Para determinar a vazão, um método de integração numérica convencional, o que seria? Separaria em seções, essas seções com uma interface na distância média entre cada ponto, você teria então como se fossem pequenos dutos. Então, como teria aqui, a vazão que passaria em cada seção é a velocidade vezes a área. Essa área aqui da seção 1 é a tua distância ΔX1 vezes o comprimento ΔH. Então a área dessa seção, ΔX1 vezes o H, vezes a velocidade que está passando aqui medida. Então, ou seja, aqui ó, vazão 1. A vazão 1 é a velocidade na seção 1 vezes a área A1, ou seja, V1 que multiplica ΔX1 vezes H. Posso escrever genericamente que a vazão numa seção I é a velocidade vezes a área daquela seção. A vazão total que passa no duto é o somatório de todas as pequenas vazões aqui das seções. E chego numa relação que dá a vazão total que passa pelo duto. Mas olhando aqui na figura, notamos um pequeno problema. Vejam a seção 2. Normalmente eu pegaria a velocidade no ponto médio da seção. E aqui não, eu necessitei pegar numa região mais ao lado. Se a distribuição de velocidade for linear, eu estou tendo um erro aqui. Então qual é a solução? É fazer a medição em distâncias iguais, ou seja, ter seções com a mesma largura. Visto esse problema, então se refez as medições. Agora
espaçando igualmente aqui o meu sensor ao longo do duto. Considerando que esse duto tem comprimento aqui, a largura 1, eu coloquei aqui o sensor agora em 01, 03, 05, 07 e 09. E agora ele fica no centro da tua área de discretização. Então cada seção dessa tem um peso na medição da vazão. Se eu dividir em 5 elementos, cada um é 20%, ou 1/5, né? A gente chama esse peso aqui, é 1/5, que dá 0,2 aqui. Então eu posso fazer isso tanto para sistemas retangulares quanto para sistemas cilíndricos, dutos. E é um método clássico que se chama método dos centroides de áreas iguais, que vamos ver aqui. E voltando aqui, temos a nossa equação que já vimos, que é a vazão total que passa, é a soma da velocidade vezes a área, ou seja, a vazão em cada uma das pequenas seções. A área, quanto que vale a área? A área de cada seção é uma fração da área total. Então, eu já posso usar aqui o W, que é o meu peso, a minha fração. No nosso caso, esse W é constante, é 0,2 se eu tenho 5 seções, né? Mas eu posso ter métodos de medição, voltando, que não tem áreas iguais. Então, esse W pode ser, cada seção tem um peso diferente, um WI. Essa tabela mostra a distribuição dos pontos onde devo colocar o anemômetro, se eu dividir uma seção retangular em 5, em 4, em 3, em 2, etc. E o peso da área equivalente. Aqui é 1/5, claro, 0,2, igual para todos, porque, claro, foi dividido em 5 áreas iguais, nós estamos no método de áreas iguais. Então, pela nossa fórmula que deduzimos, aplica-se aqui e você tem a vazão que passa. Bom, mas como eu disse, nós podemos também fazer isso para sistemas cilíndricos. Então aqui eu tenho um círculo dividido em áreas iguais, onde que parece até ilusão de ótica, que o do centro tem área maior, mas não é. Todos os anéis e o centro têm todos a mesma área. E aqui mostra a posição onde que eu mediria a minha velocidade. Eu tenho duas medições, eu faço a média das duas, né? Então, raio 0,3, 0,5, etc e tal. E claro, cada um tem um peso igual porque tem áreas iguais. E aqui uma tabela onde que mostra os outros métodos. Então, o método que a gente vai olhar mais é o método de Gauss, aonde que ele mostra aqui também aonde você vai medir num sistema que seja retangular ou num sistema cilíndrico e qual o peso então. O que a gente nota aqui é uma comparação aonde que é plotado em preto o método centroide, aonde que estaria o sensor no método centroide, e em vermelho no método de Gauss. O que nós podemos observar? Que no de Gauss eu tenho uma concentração, ou coloco os sensores mais concentrados no centro, aonde que eu tenho normalmente no escoamento velocidades maiores, e concentro também nas bordas, aonde eu tenho gradiente maior. Então isso é um método bastante usado aí na engenharia. E aqui fica uma pergunta: eu posso usar uma velocidade média nesse caso? Dá uma pausa no vídeo e tentem responder essa questão. Para acelerar o vídeo já fiz a dedução, mas não vou deixar vocês olhar ainda aqui. Então temos aqui a vazão total, é a velocidade vezes a área em cada seção, soma. A área em cada seção, se as áreas forem iguais, eu posso dizer que a área em cada seção é a divisão pelo número de seções. No caso aqui, isso foi 5, né, que nós fizemos aqui. Bom, o que eu faço agora? Passo esse n para cá. Fica aqui, ó, VI sobre n. Agora, o que é a soma de todas as velocidades dividido por n? Ou seja, soma as 5 velocidades dividido por 5. Isso dá a velocidade média. Provando que eu posso, então, usar a velocidade média vezes a área total se a área foi dividida igualmente. Mas e se não for áreas iguais? Vamos ver então. Então vou esconder de novo de vocês. Vazão total, velocidade vezes área. Agora, se as áreas não forem iguais, eu tenho que escrever essas áreas como uma fração da minha área total.
Então eu tenho a equação dessa forma. Bom, agora o que pode ser isso aqui, ó? Isso diz alguma coisa? Aqui uma pequena revisão de cálculo. Quem já souber isso aqui pode passar direto. Mas o que é? Medir a área embaixo dessa curva, y de x. Então como faz isso? Pega um elemento diferencial, dx, e eu vou ter, quero saber qual é a área dszinho aqui desse elemento. Então ele é um retângulo, base vezes altura. Qual é a altura dele? É y de x, é a mesma função. É o y de x aqui. E aí, que é a área total? É a soma de todas as areazinhas, ou seja, a integral de ds. Ou seja, a integral de 0 a L de ds. ds o que é? Base vezes altura. Y de x vezes dx. E deu. Se eu tiver aqui a função, integro e tiro a área aqui embaixo, que é esse S maiúsculo. Mas eu tenho um outro método que eu posso fazer para determinar essa área, que é aqui, de repente, até de olho, pegar e traçar uma reta média aqui dessa função, e onde que a área de baixo tem que ser igual à área de cima, vamos mais ou menos aqui, ó. Isso aqui seria aproximadamente aqui essa reta média. E de forma que eu tenho essa área mais essa, de essa área aqui, né? Então com isso eu tenho essa média. Na verdade é essa altura aqui, y médio, vamos chamar aqui de y médio essa altura. Essa área aqui, então vai ser equivalente a S maiúsculo, que é um retângulo. Então a outra maneira de escrever é que essa área S grande pode ser a área desse retângulo, que é base L vezes altura. Altura é essa altura, y barra, isso, y médio, que é isso aqui, né? Y médio. Então, aqui vezes um y médio. Então, dessa forma, elas são iguais. Eu posso, então, igualar um com o outro. L, y barra é igual à integral de 0 a L de y dx dx. E dessa forma eu tiro o y aqui, que é 1 sobre L, a integral de 0 a L de y dx dx. Pronto, essa é a equação para achar essa y média, altura média daqui. Ok, mas agora o que nós vamos fazer? Ao invés de ser y e x, nós vamos ser isso aqui a nossa velocidade e isso aqui a nossa área. Então aqui está um dA aqui. E eu vou achar isso, esse y médio aqui vai ser o nosso v médio. Então eu posso daqui fazer essa substituição e ter que v médio é igual, o que é o L? Aqui era a largura total, agora é a nossa área total. Então vai ficar 1 sobre a área total, integral de V dA. Isso também agora eu posso passar do modo discretizado, aproximadamente igual 1 sobre a área total, um somatório de igual a 1 até n de V a VI a I. E eu posso passar esse A para dentro. Somatório igual a 1 até n de V de I a I dividido por área total. E o que é a área de cada elemento sobre a área total? É aquela fração de área que nós já vimos. Então, V médio pode ser igual ao somatório de igual a 1 até n de VI Wzinho I. E agora, olhem aqui, ó, e olhem naquele lá, ó, a mesma coisa. Ou seja, isso aqui é uma média, agora uma média ponderada de áreas que são diferentes, uma fração de área que eu devo conhecer. Então eu posso escrever que a vazão que passa no meu sistema é igual a uma velocidade média vezes a área total da minha tubulação.
Essa velocidade média é uma velocidade média ponderada se as áreas forem diferentes. Se as áreas forem iguais, é uma velocidade média comum, porque esse Wzinho também vai ser constante em cada um, então dá uma média comum. E qual usa? O primeiro ou o segundo? Depende do gosto do cliente, pode usar qualquer um dos dois. Talvez a vantagem de usar esse aqui é que quando você calcula a tua velocidade média, você já pode usar lá no Reynolds, então já está com um dado a mais aí. Então, mas fica a gosto de cada um.